A paz do Senhor. Hoje a palavra está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Então disse Elias ao povo: Só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhes metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhes meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há que descer que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. Amém? Nesse primeiro ponto aqui, o Senhor quer nos ensinar algo que nós precisamos fazer isso todos os dias. O que seria? É desafiar a nossa fé, não desafiar a Deus, mas é sim desafiar a nossa fé, colocar a nossa fé em prática, com ousadia, enfrentar o mal que está sobrevindo sobre a vida de cada um. Às vezes acontece o que? Você está passando por luta no teu casamento, na tua saúde, na tua vida sentimental, enfim, você está passando por luta e você está sendo humilhado, desmotivado, desmotivada, triste, angustiada, e você ora, você busca, mas não acontece nada. Por quê? Porque você muitas das vezes está deixando de ousar a tua fé, de você colocar certeza e a confiança. E essa palavra de hoje o Senhor quer nos ensinar com esse ponto, que nós temos que pegar nossa fé. Não é somente você acreditar que Jesus Cristo pode te libertar, Jesus Cristo pode te salvar, não. Nós temos uma vida para viver aqui, e essa vida, ela tem que ser, dar os frutos do Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas vejam sim que Jesus Cristo está na nossa vida e pode estar na vida de qualquer pessoa que busca Ele. Que nós temos que ser o quê? O causador do milagre, para que o nome de Jesus Cristo venha a ser exaltado. E aqui nesse primeiro ponto aqui, ó, então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Você vê aqui que pronto, Elias, ele já se colocou no quê? Na posição de que ele era um profeta de Deus. Agora eu pergunto para ti, qual é a posição que você está se colocando na presença dos teus problemas, das suas dificuldades? Qual a posição que você está se colocando na presença dos seus familiares, das pessoas que estão ao teu redor? Qual é a posição que você está se colocando? Elias se colocou na posição de um profeta de Deus. E ali ele colocou e colocou com orgulho. Eu fiquei só. E aqui tem 450 profetas de Baal. E você? As pessoas estão vendo Cristo em você. Você está tendo essa conversão. As pessoas estão olhando para você e falando para você assim: poxa vida, você hoje virou evangélico, você virou cristão. Você virou isso, você virou aquilo, não. Elas têm que ver assim, poxa, hoje eu estou vendo algo diferente em você. Eu estou vendo uma luz, uma paz, uma transformação. Isso é tomar uma posição em Cristo, não é você ficar com a Bíblia debaixo do braço, não é você ir todo domingo na igreja, não. É você ter essa conversão, essa mudança. Isso é tomar uma posição em Cristo Jesus. É a tua conversão interior para que venha refletir a luz do Senhor para as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o primeiro ponto. E aí, se você fica nesse marasmo, nessa vidinha, nessa situação, abaixando a cabeça para os seus problemas, como que você vai ver o milagre do Senhor? Aonde está escrito na Bíblia
Aonde está escrito na Bíblia que nós temos que nos curvar perante as lutas que nós estamos enfrentando? Não existe em nenhum lugar da Bíblia, sabe por quê? Porque quem é filho de Deus não se curva para ninguém, a não ser para Deus, somente para Deus. Então tome tua posição, primeiro ponto, tome tua posição em Cristo para mudar a tua história. Outro ponto aqui interessante, ó. Dê-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhes metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhes meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. Esse é outro ponto que nós temos que começar a analisar, começar a vivenciar e começar a desafiar. Isso, desafiar quem? O diabo. Porque outrora você era escravo do diabo, hoje não, hoje você é livre no nome de Jesus Cristo. Qual a tua posição? Você está tomando uma posição como cristão verdadeiro? Como uma pessoa transformada? Então começa a desafiar. Levanta a tua cabeça o problema que você estiver enfrentando. Seja financeiro, seja na saúde, sentimental, seja qual for a área. Enfrenta o problema. Começa a colocar a tua posição como verdadeiro cristão, verdadeira cristã, e vai lá e chega e olha para o diabo e fala: demônio, você solta minha vida financeira, você solta meu casamento, você solta minha saúde. Em nome de Jesus Cristo, acabou. Acabou. A minha vida não pertence a ti, você sabe disso, pertence ao Senhor Jesus Cristo. É isso que você tem que começar a tomar essa posição. Não fica achando ou esperando que o milagre vai vir sem você tomar atitude. É ilusão. Não é porque você vai fazer uma campanha na igreja, não é porque você dá o seu dízimo, dá a sua oferta que o milagre vai chegar, não, porque é você que tem que agir a fé. Por que que o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que ter o quê? Vestir a armadura de Deus para estarmos preparados, porque a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, ossos espirituais da maldade, legiões das trevas do mal e assim vai, porque a nossa batalha é espiritual. Antes você era escravo do mundo e não sabia que você era escravo do mundo. Você que aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, você antes era escravo. Você que não aceitou, você continua sendo escravo. Há uma diferença. Então começa a tomar uma posição em Cristo. Quer ser mudado a tua vida? Toma uma posição em Cristo. Faz o que Jesus Cristo mandou fazer, o básico. Aceitar Jesus Cristo no seu coração para a justiça. Confessar na sua boca. Descer nas águas do batismo para nascer uma nova criatura. Aí você vai nascer em espírito. Aí sim você vai combater o mal. Porque você nasceu em espírito, você ressuscitou em Cristo. Aí começa assim a tua libertação da escravidão que você era. E hoje essa palavra está dizendo para nós tomarmos uma posição. As pessoas têm que ver Cristo em você, então tome uma posição, para de ficar se escondendo. Ah, mas eu não estou preparado ainda. Quando você vai estar preparado? Você sabe o que vai acontecer com você daqui 10 minutos, daqui 1 hora? Então se prepara agora. Porque se você morrer e não tiver Cristo, você não vai ser salvo. É simples assim, a palavra é muito clara. Você está com dúvida nisso que eu estou dizendo? Então está aqui, ó, vamos lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Vamos lá, só para deixar claro, para não tirar dúvida, toda dúvida que você tiver em relação a isso. Olha só o que está escrito aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Sabe qual é a ira de Deus que está permanecendo naquele que não tem Jesus Cristo como seu Salvador? É o pecado, a maldição de Adão. Quando você aceitou Jesus Cristo na sua vida, a maldição de Adão foi quebrada da sua vida. É isso que você e eu temos que entender.
É isso que nós temos que estar sempre no nosso coração. Nós somos hoje mais que vencedor em Cristo Jesus. Mais do que vencedor, porque Jesus Cristo está conosco. Ele está e Ele está dizendo para você, tome uma posição e use o nome dEle para você ser transformado. E aí ele fala aqui, ó, vamos lá para Hebreus, capítulo 10, versículo 35, ó, que ele está dizendo aqui, ó, não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galador, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você está vendo aqui? Essa é a base. Essa é a palavra de hoje. Elias tomou uma posição que ele era um profeta de Deus. Você tem que tomar a tua posição que você é um profeta de Jesus Cristo. Você é uma profetisa de Jesus Cristo, você é um sacerdócio real, uma sacerdotisa real de Cristo Jesus na terra. Você tem que representar Jesus Cristo. Então tome uma posição, que é como ele está dizendo aqui, ó, não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galador, ou seja, não rejeita o teu chamado. A confiança que Jesus Cristo colocou em você quando morreu naquela cruz e te escolheu, não rejeite ela. Continua firme, toma uma posição. Não deixa as lutas que você está enfrentando, seja uma depressão, seja uma doença, seja uma luta financeira, enfim, seja qual for. Não deixa se abater, levanta a tua cabeça hoje e faz a tua fé. Para o quê? Para que você venha ter grande e avultado galardão. Para que você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Só que você faz o quê? E olha como Deus é tão bom, Ele está ensinando você e está ensinando a mim. O que nós precisamos ter? Paciência. Porque nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. Hoje é mais um dia. Hoje o Senhor Jesus preparou algo fantástico para a sua vida, mas também o inferno, o diabo e seus mensageiros também prepararam algo para te destruir, para te desmotivar, para você não viver a glória do Senhor que está preparado para ti. Porque toda a bênção que o Senhor tem reservado para nós, nós temos que querer. O diabo tem o papel do quê? De impedir. Então ele vai colocar obstáculo, coloca desânimo, coloca briga, coloca contenda, coloca dúvida, coloca medo, coloca preocupação, coloca ansiedade, prepotência, orgulho e assim vai. E nisso você não vive a bênção e a glória do Senhor. Por isso que ele disse aqui, primeiro ponto, que nós necessitamos o quê? De paciência. E nós não temos o quê? Que não rejeitar, tem que confiar no que Deus colocou no nosso coração. E depois aqui, ó, porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Qual é a vontade de Deus na sua vida? É que todos vejam Cristo em você. A vontade de Deus é que você venha ser transformado, transformada pelo Espírito Santo do Senhor, sua transformação interior, para que a glória do Senhor se manifeste exteriormente, para que todos vejam a luz do Senhor em você. Essa é a vontade de Deus, para mim, para você, para todo aquele que crê em Jesus. Por isso que nós necessitamos o quê? De paciência. Por quê? Porque a transformação ela não é feita do dia para a noite. Por que não é feita do dia para a noite? Porque depende de cada um de nós. Se você realmente quer deixar o mundo, quer viver uma vida com Cristo, então a sua transformação vai ser mais rápida. Porque você vai buscar o Senhor, você vai ter sede de buscar o Senhor. Agora, se você está com o pé no mundo, um pé fora, um pé na igreja, um pé fora, um pé na fé, um pé fora, um pé, não, vamos falar assim, com Jesus, outro pé no mundo com o diabo, então automaticamente vai demorar. Porque Jesus não divide a glória dele com ninguém. Ou você vai 100% para o Senhor, ou você não vai. Se você for 99,99, ainda você tá, não vai, não tem esse encontro com o Senhor. É 100%. Ela fala assim, minha vida está aqui, eis-me aqui. É por isso que ele falou aqui, ó, porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar as promessas. E qual que é a promessa? A primeira é a vida eterna, a segunda é a vida abundante nessa terra.
porque aí dá consequência de tudo, na sua família, na sua vida sentimental, na sua saúde, na tua vida financeira, e a transformação que veio primeiro, que é a vida espiritual. Enquanto você não fizer isso, você não vai ver a glória do Senhor na sua vida. O primeiro lugar, a primeira coisa que tem que ser transformada na sua vida é a transformação espiritual. Se não tiver isso, você não tem a glória do Senhor. E ele confirma mais aqui, ó, porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Porque é só mais um pouquinho, persiste, continua firme, não desista, se entrega para o Senhor, pega essa palavra, medita nela, pratica ela, veja você mesmo como que você está, qual a tua posição em Cristo, como você está, as pessoas estão vendo você como verdadeiro cristão, como verdadeira cristã, toma a tua posição em Cristo, por quê? Porque não vai tardar a bênção do Senhor que está perto de você, mas você não está conseguindo alcançar. Por quê? Porque tua posição em Cristo não está sendo 100%. Então começa a ter essa posição, entrega, tira o medo, tira a dúvida, se entrega de vez. Aí você vai ver a glória do Senhor na sua vida. E aí ele está dizendo aqui, ó, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha como o negócio é, você vê que eu estou falando aqui, ou você crê 100% ou você não crê. Se você é justo, você vive pela fé. Se você recuar, a alma de Deus não tem prazer em você. É simples assim. Por isso que Jesus ele disse o quê? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Por quê? Porque quando nós olhamos para trás, nós estamos olhando para a velha criatura. Nosso coração está dividido. Nós estamos querendo, lembrando de que nós estávamos no mundo e estamos desejando voltar para o mundo. É isso que é olhar para trás. É isso que você tem a fé abalada, você não tem uma fé 100%. Então comece a ver, comece a analisar. Hoje essa palavra é para você tomar uma posição em Cristo Jesus. Como Elias fez, ele tomou uma posição como profeta. Então tome tua posição como profeta de Deus e comece a enfrentar o problema, comece a enfrentar as lutas, porque Jesus Cristo é contigo. Não fica esperando que, dependendo de igreja, dependendo de doutrina de igreja, dependendo de oração de terceiro, não, é você que tem que enfrentar o problema, porque é você que vai ser salvo, porque a salvação é individual. Amém? Abra seu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Que você venha ter esse dia abençoado. Porque se você toma uma posição em Cristo, aí sim você vai ver a glória dele se manifestar. O fogo vai descer e você vai contemplar a grandeza dele na sua vida e na sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.